olá amigo online, estou de volta. E aí? Deixei no ar, em relação à aula anterior, a, a fundamentação legal que justifica que os poderes e o Ministério Público deverão encaminhar suas propostas parciais já na fase da consolidação. Em relação à LDO, foi o artigo 14 que fundamentou. E em relação à Constituição Federal? Gente, tenham muito cuidado, que as bancas adoram cobrar os artigos da Constituição que eu vou apresentar agora. Está aparecendo ultimamente. Começaremos com o artigo que fundamenta essa técnica associada ao Poder Judiciário. Então vamos agora fazer com que o Judiciário encaminhe via SIDO para a SOF a sua proposta orçamentária. Vamos ver onde está a fundamentação legal? Está na tela. Então, o Poder Judiciário vai encaminhar via SIDO para a SOF. Previsão legal, dentro da Constituição Federal, artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão, atentem gente, olha só, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO. Então, se a banca cobrar, né, onde os limites do Poder Judiciário são definidos para que ele, Judiciário, possa elaborar a sua proposta parcial? A resposta, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito importante isso. Vamos continuar navegando pelos parágrafos agora do artigo 99, buscando outras questões. Vamos ao parágrafo agora, segundo. Olha ele aí. O encaminhamento da proposta. Ouvidos os outros tribunais interessados, compete 1. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. No âmbito dos estados e do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Bem, aqui só para mostrar a quem compete e quem deve validar essa proposta parcial dentro de cada esfera. Mas há uma situação bem interessante que vem aparecendo ultimamente, que é a seguinte. Imaginem que o Poder Judiciário não encaminhou a sua proposta parcial naquela data fixada pela LDO que eu mostrei, a SOF, para fins de consolidação. E agora? Será que este fato justifica o Executivo a alterar, ou melhor, a criar a proposta parcial do Judiciário? O Judiciário não encaminhou, não tem proposta. Será que o Executivo poderá criar a proposta do Judiciário? Será que sim? Será que não? A resposta, não. Mesmo assim, não pode o Executivo criar a proposta parcial do Judiciário. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que está no parágrafo 3º deste mesmo artigo 99 e que apareceu agora na telinha. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na LDO, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, olha só, gente, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma da LDO. Traduza-se. Então temos o seguinte, o Judiciário não encaminhou. O que é que o Executivo vai fazer? Ele vai pegar a lei orçamentária vigente e vai considerar como proposta, efetuando os ajustes necessários para que haja a obediência ao limite que foi estipulado na LDO. É isso que vai acontecer e essa é a resposta correta caso a questão cobre essa situação. Uma outra situação agora. Imaginem que o Judiciário encaminhou,
mas encaminhou acima do limite que foi prefixado pela LDO. Diante dessa situação, será que o executivo poderá alterar o valor? Será que o executivo poderá cortar esse excesso da proposta parcial do judiciário que foi encaminhada para ele, executivo, via SIDO, no caso para a SOF? Será que sim? E agora? E agora a resposta, sim. E a fundamentação legal? Próximo parágrafo. Vamos a ele. Olha só. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, que é LDO, o Poder Executivo procederá, atentem para isso, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, temos aqui duas situações, né? A primeira, onde o judiciário não encaminhou. O que vai acontecer? O executivo vai considerar como proposta a lei orçamentária vigente, efetuando os devidos ajustes. A segunda situação ocorreu quando o judiciário encaminhou mais acima do limite. Para isso, o executivo poderá, sim, cortar esse excesso para ajustar aos limites que foram prefixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é assim que temos que raciocinar em relação à proposta parcial do Poder Judiciário. Em relação à proposta parcial do Ministério Público, é a mesma coisa, gente, sem tirar nem pôr. Apenas vamos alterar o quê? O artigo da Constituição Federal. Para o Judiciário era o artigo 99, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Para o Ministério Público é o artigo 127, começando com o parágrafo 3º. Vamos então agora à situação do Ministério Público que pode acontecer na nossa provinha. Vamos então ao MP. Olha só. Então, o MP vai encaminhar via SIDOR para a SOF a sua proposta parcial. Fundamentação legal para isso, artigo 127, parágrafo 3º, que diz: o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Parágrafo 4º, olha só como é parecido. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na LDO, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Igualzinho, né, gente? Parágrafo 5º, também, olha só. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, LDO, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, a mesma regra que vale para o Poder Judiciário também vale para o Ministério Público. E para fechar essa historinha de proposta parcial, temos quem agora? As estatais independentes. E a pergunta agora é a seguinte: se a SOF não vai coordenar o processo de elaboração dos orçamentos das estatais independentes, quem tem essa responsabilidade? Quem ficou com essa responsabilidade? É uma pulha que poderá cair na nossa provinha. E a resposta será dada agora. Decreto número 6081, de 12 de abril de 2007, artigo 6º. Ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais compete, que é o DEST, coordenar a elaboração do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais, compatibilizando-as com as metas de resultados fixadas, bem como acompanhar a sua execução orçamentária. Ok? Bem, então, coloquei essas pulhas que vêm aparecendo ultimamente para a gente poder agora avançar em relação ao ciclo orçamentário.
Gente, acabamos de passar pela primeira etapa do ciclo, que foi a etapa da elaboração. E sabemos que, eu falei isso na visão geral, após o projeto de lei ser elaborado, o presidente, no caso agora a presidente, terá que encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional. Vamos então entrar na segunda etapa do ciclo, que é a discussão e a aprovação do projeto de lei. Mas antes, vamos encaminhar, porque há uma questão nesse momento em que a presidente encaminha ao Congresso Nacional. Observem a figurinha, olha só. A presidente está encaminhando ao Congresso Nacional. E a pergunta que eu faço é a seguinte: qual o instrumento de comunicação oficial utilizado pela presidente para encaminhar esse projeto de lei do orçamento ao Congresso Nacional? Eu faço essa pergunta porque a banca também faz. E a resposta, olha só, é a mensagem presidencial, pois a mensagem presidencial é o instrumento de comunicação oficial entre o presidente da República e o Congresso Nacional, com a finalidade de encaminhar o projeto de lei orçamentária anual. Então, temos aí a mensagem presidencial. A título de exemplos, né, curiosidade até, eu coloquei aqui, gente, a capinha de algumas mensagens. Olha a primeira. Essa mensagem foi para o projeto da lei orçamentária de 2007. Estão vendo aí que bonitinha? Observem embaixo. Temos os atores, né? A SOF, Ministério do Planejamento e o Executivo, que é o governo federal. Já para o PPA atual, que vai de 08 a 011, temos a seguinte mensagem, foi encaminhado com essa mensagem. E observem também o slogan do PPA: desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade. Para a LOA de 2008, a mensagem mais bonita, olha só que bonitinha, projeto de lei orçamentária de 2008. Aí essa é a capa, né? Aí sai o texto, depois os encartes, anexos, mas vai ser encaminhada através de uma mensagem. E para a LOA desse ano, 2011, foi a mais pobrezinha. Olha só, acho que já estava na contenção dos gastos. Mensagem presidencial, projeto de lei orçamentária de 2011, só metade da bandeira, gera economia. Bem, mas não interessa qual a capa, qual o formato da capa. Interessa que o projeto deverá ser encaminhado ao legislativo através de uma mensagem presidencial. E quando a presidente encaminhar o projeto de lei ao legislativo, gente, sairemos da etapa da elaboração e agora vamos entrar na etapa da discussão. Pelo ciclo orçamentário, visão geral, chegamos agora neste ponto. Observem. Chegamos no estudo e na aprovação, onde o presidente encaminhou ao Congresso Nacional, via mensagem, o projeto de lei. Para quem nunca viu o Congresso Nacional de perto, essa é uma oportunidade ímpar. Olhem aí. Esse é o Congresso Nacional. É a casa onde os nossos lídimos representantes trabalham diuturnamente em prol da coletividade. Os nossos representantes utilizam o Congresso para discutir e para aprovar o projeto de lei orçamentária. Muito trabalho, muita discussão dos nossos representantes. Bem, é interessante também destacar a composição do Congresso Nacional, pois o Congresso Nacional é a junção das duas casas legislativas. Quando essas duas casas estiverem presentes no mesmo local, no mesmo tempo, gente, a sessão será conjunta. E é através dessa sessão conjunta que o projeto será discutido, hein? Quando falarmos em orçamento, sempre a discussão será através de uma sessão conjunta. Composição do Congresso: 594 congressistas. Estrutura. Olha, dentro dessa estrutura, eu destaco apenas para a nossa matéria uma das 5 comissões mistas permanentes, que é a comissão mista de orçamento. Vocês vão entender o porquê mais adiante. Então, são 594 congressistas, onde temos 513 deputados e 81 senadores, né, que vão trabalhar no Congresso Nacional
dentro dessa sessão conjunta para discutir o projeto de lei de orçamento, que pode ser projeto de lei do PPA, da LDO, da LOA ou de créditos adicionais. E para começarmos a trabalhar essa fase da discussão, o que é que eu preparei? Eu criei duas situações, onde cada situação vai abordar uma pequena parte dessa etapa da discussão e da aprovação. As duas, conjuntamente, elas vão amarrar todo o assunto. Mas como vamos passo a passo, de pouquinho em pouquinho, começaremos agora com a situação de número 1. Vamos entender o que vai acontecer agora no âmbito do Congresso Nacional. Está na tela. Situação de número 1. Gente, o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, via CIDO, né, encaminhou ao Congresso Nacional, através de uma mensagem presidencial, o projeto da Lei Orçamentária Anual. E também vai via CIDO, hein? O CIDO é utilizado. Mas a parte física da mensagem, do projeto, vai através da mensagem. Então, vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. A pergunta que podemos fazer agora é a seguinte: qual o papel do Congresso Nacional ao receber um projeto de lei de orçamento? A resposta para isso, artigo 166 da Constituição Federal de 88. Os projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Gente, destaque aqui. Observaram que não é apenas o projeto da LOA, PPA, LDO, LOA e créditos adicionais. Foi orçamento, tem que ser encaminhado para o Congresso. Um outro detalhe, que eu ainda vou voltar aqui para reforçar a leitura. Quando o Congresso receber, o papel do Congresso será o de apreciar. Apreciar quer dizer votação final. E a dica que eu deixo é a seguinte: quando a banca utilizar essa palavrinha apreciar, associem diretamente ao Congresso Nacional, rapidamente. Apareceu apreciar, tem que ser papel do Congresso Nacional. Mas de que forma o Congresso vai apreciar? Como é orçamento, a sessão é conjunta, estão lembrados? Sessão conjunta quer dizer os deputados, os 513, os senadores, os 81 senadores estarão presentes. Logicamente, não é ninguém faltando, né? Mas estarão presentes dentro dessa sessão conjunta. E como eles estão unidos, estão conjuntamente trabalhando, eles tiveram que criar um regimento único para aquela situação. É o que chamamos de regimento comum. Cada casa tem o seu regimento, mas quando eles trabalham em sessão conjunta, há apenas um regimento, por isso que é o regimento comum. E por conta disso, as bancas adoram alterar para o seguinte: o Congresso irá apreciar através de uma sessão conjunta, onde deverá ser obedecido o regimento de cada uma das casas. Errada a questão. Deverá ser obedecido o regimento comum, que vale para as duas casas que estão trabalhando lá conjuntamente. Mais uma vez, eu quero reforçar esse artigo 66 com outra leitura para varrermos de vez. Vamos voltar para ele? Olha lá. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Eu falei que apreciar é a votação final, mas antes de a votação final acontecer, olha só, gente, o Congresso vai encaminhar esse projeto para a Comissão Mista de Orçamento. Então, antes de o Congresso apreciar, ele vai encaminhar esse projeto que recebeu do Executivo para a Comissão Mista de Orçamento. Mas qual será a composição da Comissão Mista de Orçamento? É interessante. A composição está aqui no artigo 5º do Regimento Comum. A Comissão Mista de Orçamento compõe-se de 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. É o seguinte: até 2007, para que vocês tenham uma ideia,
a composição da comissão mista era de 84 membros, sendo 63 deputados e 21 senadores. Para dar uma maior celeridade ao processo, houve a redução para apenas 40 membros titulares e 40 membros suplentes, onde teremos aí deputados e senadores. Com um detalhe importantíssimo, uma outra novidade em relação à composição da comissão mista é a sua renovação integral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada sessão legislativa saem os 80 deputados e senadores e entram novos deputados e senadores. É o que chamamos de renovação integral. Sai todo mundo, quer seja titular, quer seja o suplente. Não pode haver repeteco. Trabalhou na sessão, na outra vai folgar, vai dar oportunidade ao seu colega trabalhar lá na comissão mista de orçamento. Então lembre-se, composição, 40 titulares, 40 suplentes. Renovação integral a cada sessão legislativa. Mas o que é, Wilson, que a comissão mista de orçamento tem que fazer? Bem, a Constituição Federal, ela atribuiu prerrogativas e atribuições, na realidade, à comissão mista de orçamento. Previsão legal, artigo 166, parágrafo 1º. E essas atribuições aparecem muito em provas de concurso. Então vamos, não podemos deixar de fazer isso, analisar atribuição por atribuição. Está na tela. Atribuições da Comissão Mista de Orçamento pela Constituição Federal de 88, artigo 166, parágrafo 1º. A primeira, examinar e emitir parecer. Pausa. Parecer. É o seguinte, quando a banca colocar apreciar, eu falei, não é? Congresso Nacional. Mas quando aparecer, gente, quando na questão, a banca colocar lá na questão, parecer, podem já marcar que é comissão mista, porque o parecer está atrelado à comissão mista de orçamento. Olhem, pode ser comissão mista de orçamento, pode ser comissão mista permanente de orçamento, pode ser comissão mista de senadores e deputados, comissão mista permanente de fiscalização e orçamento. A questão não vai invalidar por conta disso, por conta do nome da comissão. Tem que ser comissão mista de orçamento. Lembrando que ela é permanente. Mas esse ser permanente não quer dizer que os mesmos deputados e os mesmos senadores sempre estarão lá presentes. Não, eu acabei de mostrar que a renovação integral é permanente porque a cada sessão legislativa sempre teremos essa comissão mista de orçamento. Então, a primeira atribuição, voltem. Examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei do PPA, das diretrizes orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e de créditos adicionais. Mais uma, examinar e emitir parecer sobre os programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição Federal. Examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas pelo presidente da República. E agora eu pergunto o seguinte, e se a questão estivesse afirmando assim? No âmbito do poder legislativo, compete privativamente ao Tribunal de Contas da União exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Ponto. O que vocês marcariam? Será que compete privativamente ao Tribunal de Contas da União exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária? Quem vai responder é essa última atribuição da comissão mista, percebam. Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Então, a competência não é privativa apenas do Tribunal de Contas da União, mas também da comissão mista de orçamento. Gente, o Congresso vai receber, vai passar rapidamente para a comissão mista, para que a comissão mista possa estudar inicialmente, possa dar os seus pareceres. Depois de dar os pareceres, a comissão mista vai devolver a quem? Ao Congresso, para que o Congresso possa apreciar. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar esse projeto que está na comissão mista e vamos devolver ao Congresso Nacional. Ficamos assim, observem. A comissão mista recebeu, estudou inicialmente na situação de número 1
e devolveu ao Congresso Nacional. O Congresso vai apreciar. Apreciou, votou, aprovou, por maioria simples, não é? Estão lembrados disso? Maioria simples, já que é uma lei ordinária. Bem, apreciou. E agora o Congresso, ele vai fazer o quê? Ele vai devolver para a comissão mista para que haja a elaboração da redação final, gente. Lembrem-se disso. A competência ou a atribuição para a redação final é da comissão mista. Ela recebe, dá os finalmente no projeto, que chamamos de redação final, para que possa depois ser devolvida ao Congresso. Mas já houve a votação. A redação final, então, é essa parte que vai finalizar o trabalho da Comissão Mista de Orçamento. Pois, concluída a votação, a matéria é devolvida à Comissão Mista de Orçamento para a redação final. Diante disso, já caiu assim, a banca afirmando, o último trabalho realizado pela Comissão Mista de Orçamento é quando ela emite o parecer e devolve o projeto ao Congresso Nacional. Resposta errada, pois o último trabalho da Comissão Mista de Orçamento é quando ela redige, quando ela elabora a redação final do texto. Elaborou a redação final do texto, agora a Comissão Mista vai devolver de novo ao Congresso para que o Congresso possa encaminhar, devolver também ao Presidente da República. Então, Congresso, Comissão Mista. Comissão Mista deu parecer, volta para o Congresso vai apreciar, volta para a Comissão Mista, redação final, volta para o Congresso, para que o Congresso possa devolver a quem? Observem, ao Presidente da República, para que o Presidente possa sancionar e publicar no Diário Oficial. Então percebam que essas situações que eu criei, dentro da UNE, a situação que eu criei, ela evidenciou bastante o papel da comissão mista. Apesar de o artigo 166, o caput do artigo 166, lá da Constituição Federal, não ter citado a comissão mista de orçamento, ficou bem claro que o apreciar é a votação final. Mas antes de a votação final acontecer, tem que passar pela comissão mista de orçamento, onde a comissão mista terá uma importância fundamental nesse estudo inicial do projeto. Mas, Wilson, será que a comissão mista poderá, digamos, alterar o projeto que foi recebido da presidente? A presidente elaborou, né, o projeto, elaborou de forma compatível com o PPA e com a LDO. Porque se o PPA está lá em cima, e depois vem a LDO e por fim a LOA, então a LOA está compatível, vimos isso, com o PPA e com a LDO. Mas a pergunta é a seguinte que eu fiz. Será que a comissão mista poderá alterar o projeto de lei inicial? Que pode, pode. Mas não é de qualquer forma. Existem regras que os parlamentares deverão seguir para alterar esse projeto de lei inicial. Veremos que regras são essas. São regras constitucionais que aparecem muito nas provas de concurso. Mas, gente, não esqueçam que o trabalho da Comissão Mista Permanente de Orçamento não se encerra quando há a emissão do parecer e a devolução para o Congresso Nacional. O trabalho da Comissão Mista Permanente de Orçamento tem como momento final a redação final. Composição: 40 parlamentares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. E a escolha desses parlamentares será feita no início de cada sessão legislativa, através da proporcionalidade partidária. Então, a comissão mista recebe, dá parecer, devolve ao Congresso, para que depois haja o caminhamento, né, a sequência da análise do projeto de lei de orçamento. E isso vale para PPA, vale para a LDO e vale para a lei orçamentária anual. Mas isso eu fiquei curioso, você falou que a comissão mista poderá alterar o projeto de lei. O executivo fez com tanto carinho, com tanto trabalho, aí vai chegar no legislativo e os caras podem alterar?
Podem. Você poderia explicar como é que ocorre a alteração? Claro que eu posso. Mas isso na situação de número 2. Não hoje. Não agora, mas na próxima aula, se Deus quiser. Até lá.